Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Ah, beleza, vamos começar, tá certo? Então, vamos para a aula. Bom, vocês estão. Não. Ok, vocês estão me ouvindo bem? Certinho? Sim, professor, sim, estou ouvindo. Beleza. Ok. Quantos aí assistiram nossa aula da última quarta-feira? Levante a mão aí quem assistiu a aula da quarta-feira. A Elizabeth assistiu, Eu assisti, professor. certo? Pedro, Mayra, Rochelle, a Tabata, tá certo. Ah, ok, beleza. Bom, vocês viram que aquela aula ela falava sobre o quê? Vocês se lembram sobre o que falava essa aula? Era sobre aquele conteúdo já passado lá, o XML, mas só que mais organizado, né? Pronto, isso. Mais detalhado, né? Vendo aqui a Elizabeth Santos, me lembrei que estou devendo um e-mail para ela sobre algumas sugestões de leitura, né? Vou ver se eu apresso isso. Bom, pessoal, alguns alunos me escreveram, fizeram algumas perguntas. Eu vi então que o conteúdo não foi muito bem ainda compreendido, né? Para a gente poder passar para frente, tá certo? Então hoje eu vou fazer mais uma vez uma discussãozinha sobre ele, tá certo? Para a gente fechar, encerrar, bater o martelo e botar uma cruz em cima, assim, dizendo aqui já é um assunto encerrado, tá bom? Então, para isso, para a gente discutir, vai ser muito importante que vocês participem, tá certo? Eu vou falando, mas assim vocês vão participando da discussão, tá bom? É extremamente importante isso. Deixa eu ir preparando aqui uma telazinha. Tá lá. Então vamos. Vamos. Vou compartilhar uma telinha aqui. Faço nem ideia do que foi que aconteceu. Vocês estão vendo? Acho que ficou meio complicado. Peraí que deu tilt aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo. Só um instantinho, deu um problema aqui no computador, mas eu já volto. Só um instante, pode ficar aí.
Pronto, vocês estão vendo a tela compartilhada? Sim, professor. Valeu. Bom, então tá aqui. Isso aqui é da nossa disciplina que a gente está discutindo. E a gente já matou essa parte todinha. Fazendo isso aqui para alguém que seja perdido se encontrar, né? Também já falamos disso aqui. Já falamos também de construção de esquemas de metadados XML. E a gente está detido um pouquinho numa discussão sobre XML, para a gente poder entender um pouquinho mais, tá certo? Então, hoje a gente vai encerrar aqui essa unidade 2, tá certo? Encerraremos nessa aula de hoje, tirando as dúvidas. Professor, o senhor está falando porque eu não estou conseguindo ouvir, não. Ah, tá certo, o microfone estava desligado. Obrigado, hein, Pedro? Agora vocês estão me ouvindo, né? Agora sim, agora sim. Show de bola, vamos de novo aqui. Ó, eu estava dizendo que nós já encerramos aqui a unidade 1, beleza? Isso aqui já foi finalizada. E que nós já discutimos isso aqui tudo, certo? E ficamos com a ênfase aqui em XML, porque isso é muito importante. É onde nós tivemos as duas últimas aulas discutindo o XML, tá? A primeira foi bem simples, a segunda a gente foi com mais detalhes, né? E hoje eu vou tirar algumas dúvidas que algumas pessoas ainda têm para a gente fechar. E a gente encerra hoje essa unidade. A partir da aula que vem nós vamos estar aqui já a unidade 3, tá certo? Que vai ser relativamente rápido aqui. E aí nós vamos para a unidade 4, que é o ponto alto da disciplina, é discutir esses modelos computacionais aqui, tá bom? Bom, entendido aí qual é o esquema? Beleza? Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos tirar umas dúvidas sobre XML. Então antes eu vou deixar aqui a apresentação para vocês enxergarem essa apresentação que vocês já viram, tá certo? É um repeteco do repeteco, mas é melhor a gente fazer assim e ir embora para frente. Primeiro, XML, de novo, ele é um documento para... Ups, pulou para o fim. Ele é um documento, ele é uma linguagem, vamos dizer assim, não chega a ser uma linguagem, mas a gente chama de linguagem, né, para estruturação de documentos, tá certo? Uma linguagem, ela tem certos requisitos que o XML não tem, apesar de ser, né, uma linguagem de marcação, mas formalmente, para ser uma linguagem, ela tem que ter alguns requisitos, tem que ter um vocabulário, uma gramática e um conjunto de regras de produção. XML não tem algumas dessas coisas, então tecnicamente não é uma linguagem. E também não é uma linguagem de programação, porque ela não é uma linguagem de programação, é de marcação. Mas mesmo assim, ela é muito importante porque ela estrutura os dados. Se você tiver que fazer estruturação de dados, você vai utilizar XML. Se você tiver que organizar o visual de algum documento na web, você vai usar o que? HTML. Muito simples assim essa distinção entre eles, tá certo? Ok? Bom, então na aula passada eu propus, né, o seguinte exercício para vocês. Produza um esquema XML para metadados sobre fotografias. Ele tem que compreender as seguintes características. Características das fotografias tipo colorida, preto e branco e sépia. Tem que ter resolução, né? E uma outra característica, assunto. Então eu dividi aqui esse exercício para poder propor o metadado e o esquema. Professor? Oi? Eu não estou conseguindo visualizar aqui, eu não sei os outros. A tela está escura. Também não. Eu interrompi e vou apresentar de novo. Tela inteira. Olha, apareceu ou não? Apareceu para vocês ou não? Agora sim, professor. Tá.
Apareceu. Pra mim tava que tava compartilhado aquela hora, não sei o que foi aí, a maldade que ele fez. Vocês viram o documento das unidades que eu tinha colocado, da ementa ou não? Não, não. Eu olhei assim basicamente a ementa, mas. Não, aqui que eu geralmente coloquei agora há pouco. Vocês chegaram a ver ou não? Não, ainda não. Eu tava até no SIG até agora, mas antes de. Esse documento começar aqui que eu estou compartilhando agora, vocês viram ele aqui enquanto eu compartilhava ou não? Sim, eu vi. Pronto, tá certo. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Estão vendo a apresentação agora? Sim. Valeu, Pedro. Então vamos lá. Continuando. Eu propus aqui esse exercício, né? Que é para produzir. Ela propôs mais de um exercício, né? Coloquei que era produzir um esquema XML para metadado, tá certo? Então vamos aqui primeiro. Vocês estão vendo aí o Notepad? Vocês veem aí o bloco Sim. de nota? Então vamos lá. Dá pra ver. Fotografias. Vou fazer assim que aí fica mais fácil de alguns entenderem aí. Fotografias. Primeiro de tudo, para eu fazer um modelo XML, eu tenho que pensar qual é o foco, qual é o olhar, qual o prisma, através de qual prisma eu estou olhando determinado objeto. Por exemplo, vamos pegar aí, vamos pegar cadeira, tá certo? Professor, o Bruno tá dizendo que não. Tem alguns alunos que não estão conseguindo entrar na sala virtual aqui. Eu não tenho nenhum pedido aqui. Como é que faz? Diga para eles sentarem de novo, mais uma vez. Aqui assim, não está aparecendo nenhum pedido aqui, ó. Tá certo. Tá vendo? Vocês estão vendo a tela do NetMeet? Do Meet? Sim. Vendo assim, ó. Tô vendo. Aí você está apresentando para todos. Isso. Quando alguém faz algum pedido, ele aparece aí. E nesse momento não tem. Porque só tem 19 pessoas na sala agora. E é pra ter mais, eu acho. Não, é sim. É mais, são mais pessoas. E agora? Como é que a gente faz? Para poder. Eu vou entrar que eu não sei o motivo deles não estarem conseguindo ter acesso à sala. Deixa eu pensar aqui como é que a gente vai fazer. Deixa eu ver se tem alguma janelazinha perdida aqui. Gente, o jeito que eu vejo é sair da sala, todo mundo, e tentar voltar de novo. Vocês querem fazer isso? Eu vou tentar aqui. Não, acho que vou sair todo mundo. Vou sair e vou fechar essa sala. Agora é o seguinte. Eu vou... sai todo mundo, eu vou sair também. E aí vou começar de novo. Letícia, se eu tiver que eu criar outro link, eu mando pelo Siga, tá certo? Para poder chegar para todo mundo. Olha lá, todo mundo saindo. Eu vou esperar todo mundo sair para eu fechar essa sala e abri-la de novo, tá?
Esperando os alunos voltarem. Bom, vocês estão me ouvindo? Tô. Bom, voltaram só 16. Mais um. Vocês estão vendo a janelinha que aparece quando a pessoa pede? Ó? É essa janelinha aqui, ó, tá? Tô vendo. Esperar só mais um pedacinho, tá? Ver se a pessoa volta. Bom, vou continuar a aula, tá certo? Tá aqui. Vocês estão vendo aqui o slide? Não, professor. Tá. Bem. Chegou aí o bichinho pra vocês? Apareceu. Beleza, tá aí. Então agora eu vou colocar o bloco de notas. Pronto, estão vendo o bloco de notas? Sim, sim. Show. Pessoal, obrigado, Pedro. Gente, vocês deixam só o Pedro aí dando esse feedback. Participem aí no chat, escrevam alguma coisa, né? Até porque a aula não é só para o Pedro, não. Vocês precisam se manifestar. Bom, então aqui, para a gente fazer uma modelagem, né, em XML, ou seja lá o que for que a gente for utilizar para fazer essa modelagem, nós precisamos de um ponto de vista, né? Vamos fazer o seguinte: cadeira. Supondo que eu quisesse modelar cadeiras. Qual é o ponto de vista que eu vou focar? Eu posso ser ponto de vista do uso. Por exemplo, eu posso dizer, essa cadeira ela tem tipo de assento, tipo de material do assento, tipo de encosto, tipo de pés, né? Isso aqui são características relacionadas com o conforto, certo? Com o conforto do material,
da cadeira em si, né? Se tem espuma, não tem espuma, certo? Como ele é, se é confortável ou não é. Então aqui foi o ponto de vista do conforto. Mas eu também poderia fazer quanto ao material. Alguns dessas características, elas podem se repetir. Então vamos lá. Tipo de material do braço. Só fazer uma coisinha aqui. Tipo de material do assento. Tipo de material do encosto. Enfim, aqui eu estou olhando com diferentes usos. Vou colocar mais ainda. Agora eu vou colocar um outro viés com relação à finalidade. É uma cadeira para dentista. É uma cadeira de dentista. Não, é uma cadeira de cabeleireiro. É uma cadeira de etc, né? Pode ser. É uma cadeira, né, de escritório. Tá vendo que esses viés, eles são importantes, porque dependendo do foco que eu estiver utilizando, vai ser o tipo de características que eu vou encontrar. Vou voltar agora para a fotografia. Fotografia eu posso focar na descrição da foto. Eu posso focar no material da foto. Eu posso focar em aspectos legais, tipo autor, tema, data, copyright, certo? Etc. Eu posso também, na foto, focar em que mais? Em descrição das pessoas na foto. Diferente de descrever a foto só. Posso em descrição do evento da foto. Certo? Vocês estão me acompanhando? Sim, professor. Então o que acontece? Eu tenho que definir primeiro qual é o foco pelo qual eu olho o objeto. Vamos definir, por exemplo, uma aluna, tá certo? Uma aluna. Vamos ver assim, vamos descrever uma aluna. Eu posso descrever de que perfis, de que olhar, de que prisma eu posso descrever uma aluna. Eu posso descrevê-la do ponto de vista acadêmico, ponto de vista profissional, do ponto de vista social, etc, etc. Então, notem que se eu descrever a aluna, né, do ponto de vista acadêmico, vão ser metadados diferentes do ponto de vista profissional. E se for do ponto de vista social, vão ser outros metadados. É claro que eventualmente nesses três aqui, alguma coisa vai ser em comum, mas em geral muda bastante. Vocês entenderam essa questão do ponto de vista? Beleza. Valeu, Joel. Sim. Valeu, Evandro. Eduardo. Sim, professor. Valeu. Beleza, Pedro. Então, sim. Isso é ponto... Professor, eu tenho uma dúvida. Oi, Elizabeth. Assim, ó, o senhor disse que nesses três pontos de vista tem dados que podem se repetir, certo? Uhum. Aí vamos dizer que a gente queira criar um perfil geral com todos esses pontos de vista sobre essa aluna.
Uhum. Aí seria melhor colocar, por exemplo, o nome dela se repetiria em todo esses perfis, né? Aí você Aí coloca seria só uma vez, né? isso que eu queria perguntar, se do Isso. ponto de vista organizacional seria melhor colocar só uma tag nome do que ficar repetindo em todos os perfis, né? Então é Isso, melhor colocar isso. só uma vez. Por exemplo, se você quiser tudo isso, Elizabeth, você faria um grande metadados que abraçasse isso tudo, entendeu? É porque eu tava fazendo o exercício lá daquele que o senhor propôs de criar aquele que para cadastrar tudo, né? Eu tava com essa dúvida de se eu Isso. criava. Foi, algumas pessoas exatamente falaram desse tipo de dúvida que não sabe. Foi por isso que eu estou fazendo essa outra explicação complementar, entendeu? Show de bola. Tá certo, então, obrigada. Nada, Elizabeth. Então, veja só. E entender isso é ponto focal. Veja só. Vou escrever aqui, ó. O ponto de vista define que metadados serão prioritários / essenciais, certo? Se você não define bem o ponto de vista pelo qual você vai criar um metadado, então as coisas vão sair erradas. Você tem que fazer primeiro isso, tem que definir qual é o ponto de vista pelo qual você olha um objeto. Então, uma mesma pessoa, diferentes pessoas, certo? Podem olhar um mesmo objeto com diferentes pontos de vista. E quando as pessoas olham com diferentes pontos de vista, o que acontece? Produzem diferentes estruturações de metadados. Então é por isso que às vezes os sites parecidos em termos de finalidade têm perguntas diferentes, têm campos diferentes. Justamente por quê? Porque foram diferentes pontos de vista que influenciaram no processo e fizeram com que a coisa ficasse diferente. Tá certo? Entenderam? Posso fechar e entender que essa questão de ponto de vista é um negócio que vocês entenderam. Entenderam essa abstração? Show. Professor? Oi? Então, o ponto de vista é aquilo que a gente vai dar para o metadado, não o outro. Eu vou organizar meu tipo de linguagem de acordo com o meu ponto de vista daquilo. Exatamente, né? Se você vai modelar um metadado para fruta, certo? Você pode colocar assim, fruta, sabor, cor, cheiro. Uma outra pessoa pode modelar, né, fruta como assim, número de calorias, vitaminas presentes, época do ano. Você viu? Estamos falando de fruta, mas as duas modelagens foram completamente diferentes, certo? Certo. Pronto, ok. Então, dependendo da finalidade pela qual você faz a modelagem, né, o que você vai fazer com aquilo, existem modelagens mais adequadas e outras menos adequadas. Bom, agora eu vou passar aqui, finalmente, para a fotografia. Vou fechar isso aqui. Então, em fotografia, eu resolvi, no meu exercício, focar em características tipo, se ela é colorida, preto e branco ou sépia. Eu decidi isso. Não quer dizer que a foto só pode ser feita assim. Como eu acabei de explicar, vocês provavelmente pensariam em outras. Exatamente, Wesley. É uma questão de opinião até em termos, até um certo ponto, né? É uma questão de opinião. Mas se a pessoa fala assim, olha, nós vamos fazer um cadastro de livros aqui para a biblioteca. Beleza, vamos fazer um cadastro de livros para a biblioteca. Show de bola. Então, obviamente, você tem
de elencar os metadados que fazem sentido para a biblioteca. Se você só pensar em metadados que não resolvem os problemas da biblioteca, então o que vai acontecer? Aquela sua modelagem vai acabar ficando inadequada, tá certo? Então, pessoas, o mesmo ponto de vista, exatamente o mesmo ponto de vista. Se 10 pessoas forem fazer uma modelagem do mesmo ponto de vista, do mesmo objeto, vai ter diferença entre essas 10 modelagens, entendeu? Beleza. Então vamos lá. Eu não colocaria nem como certo ou errado. Se a modelagem a pessoa fez com as características adequadas, você só pode dizer que uma modelagem pode ser melhor ou mais completa, mais ampla do que outra, nesse sentido, entendeu? Essa modelagem é mais completa. Essa modelagem é mais detalhista, ou mais detalhada do que a outra. Próximo aqui. Outra característica que eu decidi usar foi a resolução. Se é single density, high density ou full high density. Bom, também eu decidi que eu vou fazer o detalhamento do meu metadado com pessoas que estão presentes, local da fotografia, data da fotografia e nome do fotógrafo. Por que são então essas características aqui? Essas e essas. Porque no meu ponto de vista eu achei que esses são os atributos interessantes, tá certo? Agora pode ser que um outro profissional entendesse que poderíamos colocar mais metadados, outros metadados para complementar. É claro que aqui também eu queria ser objetivo, porque é uma aula e queria ser didático. Eu poderia colocar mais uns 100 tipos de características para as fotos. Então, primeiro entender. Sim. Preciso definir o ponto de vista. Definir ponto de vista. Esse aqui, eu digo, é a abstração, o nome técnico disso. Então, primeiro eu tenho que decidir qual é a abstração que eu vou utilizar. A abstração eu vou representar tal objeto através de seus atributos físicos, de seus atributos qualitativos, né? Se for pessoa, seus atributos físicos, seus atributos sociais, seus atributos profissionais, enfim, vou definindo. Depois de ter feito isso, eu tenho que produzir um conjunto de metadados, né? Primeira vez, por exemplo, né? Supondo que fossem pessoas, tá? Eu coloco agora, então, para pessoas eu colocaria, primeiro, eu vou colocar dados pessoais. Ok, isso já é um, né, conjunto de metadados. Mas eu também colocar mais um. Dados postais, endereço. Também quero colocar dados profissionais. Vou colocar também dados acadêmicos. Beleza, e fechei, eu vou parar aqui. Mas dados pessoais é o quê? Em dados pessoais eu vou colocar documentação. Beleza, o que mais eu vou colocar? Vou colocar filiação. Vocês sabem o que é filiação? É saber de qual é a origem paterna e materna. Isso, filiação. O que mais? O que mais, pessoal? Posso colocar aqui como dados pessoais? Contatos. Em documentação, eu vou colocar o que? RG, CPF. RG é uma boa ou não? Eu acredito que o CPF seja mais melhor, né? Seja melhor.
Tudo bem, mas o adequado aqui mesmo é identidade. Identidade eu ainda tenho tipo, emissor, data, validade, certo? Porque a identidade pode ser uma RG, a identidade pode ser uma carteira profissional, a identidade pode ser um passaporte, a identidade pode ser um documento de identificação de classe, né? Por exemplo, do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Regional de Biomedicina, do Conselho Regional de Enfermagem, e aí vai. Tipo, então, se ele for uma RG, eu vou colocar identidade, tipo, RG, vou exemplificar aqui, tá? Tipo, RG, emissor, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Segurança Pública, validade, dia 21/9/2020. Ah, não, o que o cara forneceu não é RG. Aqui faltou uma coisa óbvia, ó. Número, certo? Número. Pronto. Ah, não, o documento que o cara colocou de identidade vai ser a CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social. Emissor, Ministério do Trabalho, né? Data de validade, o número tal, traço. Estão me acompanhando? Alô? Pois é, professor, é isso aí mesmo. No caso da CTPS vai aparecer o número do BIS, NIS, né? Esse tipo de coisa, exato. Enfim, se eu vou escolhendo o tipo, aí se for o CPF, número. Ou seja, vocês estão vendo o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma estruturação prévia. Eu vou bolando como vai ser o meu cadastro, como é que vai ser tudinho, tá certo? Depois que eu tiver feito essa primeira etapa aqui, só depois que eu vou para o XML. Note que eu já estou colocando aqui, ó, essa indentação. É para me ajudar a ver o que é subgrupo. Ficar fácil do jeito que eu fiz, perceber que número, data de validade, emissora e tipo fazem parte de identidade. Então, identidade vai ser um grupo, tá certo? Quando for virar um XML, olha. Se transforma em uma tag. Isso, exatamente, ó. Olha, tá vendo? Eu já estou percebendo, estou conseguindo organizar, certo? Essa documentação aqui, ó, olha como é que vai ficar. É claro que aqui eu estou sendo só didático, mas aqui você tem que respeitar aquelas coisas que eu falei. Não pode ter acento, não pode ter espaço em branco, tá certo? Tá? Aqui se virar uma tag não vai poder ter um acento aqui, etc, etc. Então, percebendo aí como é que a gente vai produzindo? É desse jeito que a gente faz, pré-produzindo o esquema de metadados. Professor, outra pergunta. Vai lá, Elizabeth. No momento assim que o sistema precisar de uma tag dessas, ele não vai necessariamente pegar na ordem que ela está, né? Aí a gente coloca no esquema XML mais como uma forma de organizar essas informações, mas o sistema pega de acordo com a necessidade, é isso? Vamos explicar o seguinte. Esses metadados, isso aqui que vocês estão vendo, essa estruturação que eu estou fazendo aqui, ela para ser usada num computador, é necessário um software, um programa. O programa ele pega o XML, né, e aí ele sai procurando essas tagzinhas. Você fala assim, qual é a documentação dessa pessoa? Ele vai olhar, vai procurar. Aqui, não é documentação, não é documentação. Opa, achei a documentação. Então ele entende que é a documentação, tudo que está aqui dentro disso, tá certo? Mas
O XML é só um jeito de estruturar. O programa que estiver utilizando, no qual você vai interagir, ele sim é que vai buscar e procurar os dados que estiverem organizados nos XMLs, tá certo? Então, dá certinho, quando se fala documentação, ele vai procurar, tá bom? Vamos supor que a pessoa tivesse mais de um documento. E que as pessoas têm mais de um documento, certo? Olha aí, esse aqui tem a CTPF, tem também a RG, certo? Tá bom? Tá vendo que eu estou colocando aí? Então, a documentação ele tem duas agora. Tem uma que é do tipo carteira profissional, tem outra que é do tipo RG. Ah, o cara pode ter outra, então, ele tem mais um documento que eu vou cadastrar. Beleza. E aí, qual vai ser esse aqui? Vai ser NIT, por exemplo, né? NIT, quem emite é Ministério do Previdência Social, que eu nem sei mais não sei mais nem quem é o ministério que cuida disso, tanta mudança que teve, tá certo? Nem sei se tem algum ministério que cuida, né? Bom, então aqui, ó, essa pessoa agora ela tem 1, 2, 3, certo? Vou diminuir aqui, ó, para você poder visualizar. Tem aqui, ó, 1, 2, 3 documentos cadastrados. E quantos você poderia cadastrar? Você pode fazer o sistema que ele permita cadastrar 1, 2, 3, 4, 5, quantos forem necessários. E cada um que for cadastrado, ele guarda desse jeito. Bom, então eu entendo que com isso a gente fechou aqui essa questão de como é que produz o metadado, como é que eu crio isso. Esse processo de criação, mas você colocou esse jeitinho que você fez, botou dados pessoais, depois dados postais, dados profissionais. Como é que eu faço para saber que era isso que eu tinha que pôr? Você tem que ser uma pessoa, você tem que ler, tem que ser antenada, tem que pensar. XML e metadados é 99,9% criatividade. E 0,00001% o XML mesmo. O XML é só o que? Botar esses bichinhos aqui, ó. Só abrir e fechar, pronto. Isso aqui, ó, 99,9% disso aqui é criatividade. Oi, Maria. Professor, eu tenho uma dúvida, mas não necessariamente sobre o que você está explicando agora. Pode falar. A atividade da semana passada, o senhor não passou? O que aconteceu? Passei sim. Passou? E Passei. por onde que a gente deve entregar? Você foi a única pessoa que não fez. Caraca, vamos olhar aqui. Tecnologia da Informação 2, atividades, tarefas. Aquela foi aula de quando, hein? Dia 14. 16, eu acho. 16. 16. Eu não cadastrei não, olha. Pois é. Pois é, você podia ter ficado quietinho e ninguém fazia, mas agora você lembrou, eu vou mandar. Maria, pelo amor de Deus. Tá Desculpa. bom. Não, Maria, valeu, Maria. Eu vou cadastrar sim, eu devo ter feito algum vacilo e, sei lá, em vez de clicar no salvar, eu cliquei em cancelar, tá? Mas eu crio e envio para vocês e boto um prazo legal, tá? Tá, ok. Obrigada. Nada. Bom, então, continuando aqui. Eu acho que eu não quero ficar repetitivo, não quero que a aula fique chata, mas assim, já entenderam isso aqui, né? Então agora, vou sair disso aqui, adeus, e eu vou falar aqui, voltar para o XML. Então, é isso que eu tinha feito aqui. O exercício que eu pedi para vocês, então, esse processo aqui que eu estou modelando aqui, eu expliquei para vocês o que eu expliquei agora de novo, como é que fui fazendo, tá? Agora, esse exercício para vocês solucionarem, certo? Fábio, não tem o que eu explicar melhor. 99% é esse negócio aí da criatividade. Você tem que se sentar aí e tirar da sua cabeça
né? Um esquema XML em metadados para você fazer um registro completo dos livros. Eu mostrei um para você agora, né? De pessoas para cadastrar, né? Você vai fazer um para livro e depois você vai fazer um outro para obra, áudio e visual. 99% é criatividade aí. Olha lá, Luiz Alan, fala aí. Só uma dúvida, mas esse do livro já não foi feito ou esse tem que ser diferente daquele que já foi feito? Foi feito, mas aquilo que vocês fizeram naquele período que vocês fizeram ficou muito sucinto, muito Então esse tem que ser mais básico. completo. Ele tem que ser assim, de uma maneira que você perceba que houve uma evolução na sua criação de metadados. Falar, eu olhei aquela primeira vez, eu não vi isso, eu vou organizar melhor, vou dividir e tal. Fazer esse exercício 2, ele te habilita, ele te leva com mais facilidade a fazer o exercício 3. Se você fizer esse 2 aqui de uma maneira assim muito simplória, quando chegar aqui, a sua cabeça vai ser só um branco para você poder fazer. Entendi. Tá bom? Entendi, professor, obrigado. Que isso, por nada. Tabata. Não precisa preencher. Mas a sua modelagem deve ser compreensível. Vamos supor que você inventa uns nomes de tag, tipo tag 3714, tag XPTO 43. Aí ninguém sabe o que significa aquilo, né? Mas se você usa autor, aqui vai botar o nome do autor. Agora você usa lá tag X37. Pô, o que é para botar aqui? Não, professor, tag X37 é tag para botar o autor. Aí não dava para saber. Nesse caso, você tem que exemplificar. Agora, se você usar nomes, né, cujas tags a gente consegue deduzir o conteúdo, não precisa exemplificar. Tá? Mas se exemplificar lhe ajudar a fazer o exercício, exemplifique. Pode ir colocando lá. Não vai perder ponto por exemplificar. Tá bom? Muito bem. Vocês têm alguma pergunta? Alguma coisa que a gente possa ajudar? Essa data aqui eu vou dar mais uma semana para vocês, tá? O pessoal que havia colocado aí umas dúvidas para mim, meu e-mail ficou esclarecido, né? Se não ficou, se manifeste. Se tiver tudo bem, não precisa nem se manifestar aí no chat, não. Professor? Oi, Letícia. Tem uma dúvida. Pois não. Esse esquema aí eu tenho que fazer de forma que o usuário, digamos assim, consiga cadastrar tanto um filme quanto uma música. No 3? No exercício 3, sim. Sim. Tem que fazer um que sirva para todas essas finalidades. Sirva bem. Não é servir assim como quebra-galho, faz de conta. Tem que a pessoa saber, olhar a modelo e falar, não, esse é um filme. Fala, não, não, esse outro aqui é uma foto. E esse outro aqui, não, esse aqui é um podcast, só tem som. Esse outro aqui é um... Enfim, a sua modelagem tem que ser nesse nível, que permita compreender. Ô Andresa, que pena que a sua internet está muito ruim. Letícia, você entendeu? Mas eu escolho fazer um esquema para um filme, tem que ser tipo, imaginando como se fosse um usuário cadastrando, independente de qualquer que fosse a obra. Assim, o usuário vai cadastrar através de um sistema que vai fazer as perguntas melhor para o cara, uma pergunta bonitinha. Mas você pode focar assim, fazendo de conta que um usuário vai cadastrar, mas não é um usuário qualquer, é um usuário técnico, entendeu? Mas se eu quiser fazer de um filme, pode ser do filme, ou então de música só para música. Não, tem que ser um só, um único esquema. Ele tem de servir ao mesmo tempo para áudio, para visual, só áudio, só visual, ou para filme, animação, música. Um único metadado, um único esquema. Ele tem que ser versátil e específico ao mesmo tempo. Desafio, né? Sim. O senhor pode dar uma dica, não? Uma dica de pelo menos um metadado que sirva para isso? Foi só o que eu fiz até agora, essa aula inteira. É que negócio, Letícia, não é fácil criar. Então esse processo aí de sofrimento nesse momento é um processo de criação. É como se eu falasse para você, Letícia,
Você fala português? Você vai dizer, falo português. Você sabe escrever em português? Sabe? Você podia escrever uma música para mim ou escrever uma história? Aí você fala, não, professor, mas... Ele fala, mas se você sabe escrever em português, entende português, o que te impede de escrever um conto aqui? Você vai falar, não tem criatividade, eu não consigo, não estou acostumado. Então essa dificuldade é a mesma para produzir essa questão de XML. É uma questão de... Você tem que tentar. E tentar ser criativa, imaginar como poderia ser, entendeu? Tá. Agora... Sentar aqui. Tá bom, boa sorte. Voltando aqui para Andressa, que a sua internet está ruim. É por isso mesmo, Andressa, que eu nem tenho feito os últimos vídeos com imagem, né? Eu falando ao vivo, porque isso tudo torna o vídeo mais pesado, porque os vídeos ficam maiores por causa dos algoritmos de compressão. Quando tem só uma imagem estática, como é que você está vendo aí da apresentação, o arquivo fica menor, isso significa que a internet é menor, dá para tentar funcionar assim, tá certo? Então é por isso que eu limitei bastante. Deixa eu ver aqui. Tabata, Fábio. Então não posso iniciar após abrir o esquema. Então não posso iniciar após abrir o esquema. Eu coloco música, por exemplo, como se Posso falar, professor? Oi, Fábio. No áudio pode ser melhor. A dúvida é o seguinte: se eu tenho que criar um esquema que seja comum para filme, música, enfim, o audiovisual, eu não posso iniciar lá após o maior menor, né, XML, e após isso eu colocar filme, música, podcast. Não dá para fazer isso, né? Não. Então, como Por definir? exemplo, você vai aproveitar autor, data da criação, tema. Ah, entendi. Essas coisas você vai aproveitar, mas outras você não vai poder aproveitar, você vai ter que bolar um jeito. Na aula de hoje, no exercício que eu estava escrevendo no bloco de notas, eu resolvi isso. Bom, Andressa, mas acho que consegui entender melhor agora. Obrigado, professor. Valeu, Andressa. Eu acho que vocês vão dar bem. Olha, essa aula que está gravada, eu vou voltar e publicar de novo para vocês, tá certo? Essa aula que foi gravada. Acabou de aparecer aqui o Ramon pedindo para entrar, eu nem vou permitir porque eu já estou encerrando a aula. Estou cancelando agora e informando que a gente já terminou. Então, assistam novamente a aula, tá certo? E voltem atrás. Lembre-se, naquele trecho que eu falei sobre que eu usei o bloco de notas, eu resolvi essa pergunta aqui, acabaram de ser feita, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço para vocês, fiquem bem, fiquem com Deus, não vacilem, se cuidem, porque o coronavírus está por aí. Vamos torcer para não ter que voltar logo para os encontros presenciais, tá bom? Até logo, pessoal. Não, Laura, não precisa preencher com as informações, só se você quiser, tá? Até logo, professor. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Tchau.